tanto trabalho, né? Podia estar aqui. Que você tem na cabeça, Editora Fiel, para fazer uma... Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias. Hoje é dia de mergulhar na Bíblia de Estudo Fé Reformada. Tá de cabeça para baixo. Fé Reformada. Vamos entender o que tem aqui dentro, se vale a pena ter ela. Sabe que os recursos são bons? Né? Bom, a Bíblia de Estudo Fé Reformada foi de Fé Reformada, é isso aí. Estudo da Fé Reformada. Foi lançada em 2021 aqui no Brasil. Ela chegou num hype danado. E aí a gente descobriu que o conteúdo dela era parecido com a Bíblia de Genebra. Aí o hype já baixou, porque todo mundo já tinha Genebra. Depois descobriram alguns erros nela também, erros de diagramação. E aí o hype dela baixou de novo. E aí com isso o preço dela também baixou. E aí vem a questão. Será que vale a pena comprar a Bíblia de Estudo Fé Reformada? Bom, a minha é a primeira edição, tá? Eu comprei no lançamento e a gente vai abrir ela, ver o que tem dentro aqui e aprender a usar os recursos dela. E aí, se vale a pena ou não comprar, fica a seu critério, tá bom? Então, você que vai ter que responder isso pra gente. Você pode colocar nos comentários aqui. O preço dela tá sempre bom na Amazon. Eu vou até deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Se você comprar pelo link, você vai colaborar com o canal. A editora não vai colaborar com o canal, tá? A editora não vai dar nada pro nosso canal. Ela não dá nem bom dia pra gente, mas você pode colaborar com o canal comprando pelo link. O preço é o mesmo, você colabora com o canal, tá bom? E aí você que decide se vale a pena ou não, tá bom, pessoal? Agora eu vou abrir ela ali na mesa, você acompanha comigo. Vamos lá. Tá na mesa, vamos ver o que tem aqui dentro e como usar melhor essa Bíblia de Estudo aqui, que foi um sucesso para muita gente e para mim ela acabou não aparecendo tanto, né? Mas eu vou mostrar agora como usar. Você comprou ela, vai usar ela melhor a partir de agora, beleza? Abrindo aqui, a gente vai direto no sumário e ver o que tem no sumário, tá? E depois entender como usar os recursos dela. Nós temos aqui um sumário grande, colocar o sumário de cada livro. A gente tem aqui questões introdutórias, coisas que vai falar sobre as notas teológicas, informações sobre os mapas. Aqui a gente não vai usar agora. E aí ela já parte para o Antigo Testamento, né? Antes do Antigo Testamento ela não tem nenhum estudo adicional. Ela não tem aqui uma introdução ao Antigo Testamento, por exemplo, que seria interessante ter. Ela tem uma introdução ao Pentateuco, aos livros históricos, o que indica que ela vai ter uma introdução para cada parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é formado dessa forma: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, então ela vai ter uma introdução para cada parte. Isso é muito bom. Vai ajudar você a entender cada parte da Bíblia, né? E quando a gente fala sobre essa introdução, é uma introdução que vai tratar dos próximos livros, além da introdução de cada livro. Então é um conteúdo adicional muito interessante para você aprender sobre os livros do Antigo e do Novo, né? Pelo jeito vai ter do Novo também. Então, ó, a gente tem aqui uma introdução ao período intertestamentário, que é aquele período entre o Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Tá? Ela vai trazer um estudo sobre isso também. Um estudo sobre os Evangelhos e Atos, tá aqui. Enfim, pelo jeito ela vai trazer bem separadinhos os estudos sobre cada parte do Novo Testamento também. No final, a gente tem aqui uma série de tópicos, né? Deixa eu ver. É isso aí. Artigos e tópicos. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estudos, beleza? São 13 estudos adicionais lá na parte de trás dela, no final. Nós temos aqui os credos, confissões e catecismos também. Vou mostrar para vocês eles, para você entender como estudar melhor o credo que tem aqui. E no final a gente tem aqui um plano de estudo bíblico, tabela de pesos e medidas e suplementos de mapas coloridos. E aqui uma outra questão, né? Notas teológicas, elas vieram aqui separadas, né? Tem uma lista das notas aqui, são notas com temas, né? Ó, seres humanos criados à imagem de Deus, então são pequenos estudos no meio dela, pelo jeito, e aqui no final um sumário dos mapas que tem na Bíblia, e são mapas que estão espalhados dentro da Bíblia, tá? Aqui as introduções a gente não vai usar agora isso aqui, né? Não é uma questão importante agora.
Vamos aprender a usar a nossa Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Sempre esqueço o nome dessa Bíblia, pessoal, sempre, não é de propósito, esqueço mesmo. Vamos lá, deixa eu explicar cada parte dela e como usar da melhor forma a partir de agora, tá? Introdução ao Pentateuco. Quando você vai começar a estudar o Antigo Testamento, é interessante saber o que é Pentateuco, os livros que compõem, como foram escritos, o que eles estão ensinando para você, tá bom? Isso é chamado de introdução ao Pentateuco, nesse caso. Ou introdução aos livros históricos, poéticos e de sabedoria. A Bíblia tem uma linguagem muito ampla e você precisa saber o que muda de um ponto para o outro. Então essas introduções são muito importantes para você entender o contexto do que você vai ler. Se você vai ler Gênesis, por exemplo, é interessante fazer esse estudo aqui, mesmo que ele vai falar de Gênesis, de Êxodo, de Números, mesmo que ele vai falar dos outros livros. É importante você estudar a introdução ao Pentateuco, tá bom? Então aqui a gente tem um estudo simples, né? É só ler mesmo, fazer suas notas, fazer suas perguntas ao texto, deixar ele responder, e é a introdução antes do livro, tá? Essa aqui não é a introdução de Gênesis, não, é a introdução aos 5 primeiros livros. Depois disso, isso aqui você vai ter em outras partes, tá? Você vai ter também sobre os livros históricos, aqui tem sobre os livros poéticos, ó, Jó entra nos livros poéticos, vou mostrar para você como é que é. Isso é interessante porque, como a Bíblia tem mais de uma linguagem, digamos assim, mais de uma forma de comunicar a verdade de Deus, você vai aprender um pouco sobre cada uma delas, fazendo esses estudos aqui, beleza? Ó, poesia hebraica, vai te trazer uma introdução à poesia hebraica aqui, e é isso, é um estudo pequeno, simples, né? E assim, vai te ajudar a entender melhor a poesia hebraica nesse caso, a poesia bíblica, tá? Aqui é uma introdução ao livro de Jó, já que é uma introdução até grande, né? Ó. Tem aqui título, autor, data, gênero, característica literária, características e temas principais, a teologia de Jó, bem interessante isso aqui. Jó na história mais ampla da Bíblia, Jesus em Jó, Cristo em Jó tá ali. A história da interpretação de Jó, nesse caso, e aqui um esboço. Já vou entrar na questão da introdução, mas é isso, é importante você estudar a introdução às partes da Bíblia, para que quando você esteja lá dentro, você saiba exatamente o que está acontecendo, tá? E você não fica perdido na história, que é uma das questões que mais pegam a gente, a história do Antigo Testamento. É complexa, ela é difícil e esse estudo vai te ajudar. Agora tem uma outra coisa que vai te ajudar também, é você ler e interpretar a Bíblia. Saber ler a Bíblia também é fundamental, é por isso que eu bolei ali o nosso estudo, por isso que eu bolei, ficou meio estranho, né? Mas é isso mesmo. Por isso que eu bolei o nosso estudo leitura imersiva. No leitura imersiva você aprende cada detalhe da escritura, como ler cada detalhe da escritura, isso de forma prática e didática, tá? Para você conhecer melhor a leitura imersiva, pessoal, é o meu curso de leitura e interpretação. O link está na descrição desse vídeo. É um curso lá no Hotmart. E você também pode fazer lendo o livro Lições aos Novos Peregrinos, tá? No meu livro eu vou tratar aqui, ó, ler e compreender a Bíblia, como transformar a cultura da igreja, ou seja, esse livro é incrível. Ele vai te ajudar a ler e interpretar a Bíblia sozinho, tá? Eu vou falar também sobre recursos lá, né? Mas você vai aprender a fazer sozinho. Você vai aprender a influenciar a cultura da sua igreja, fazer com que ela seja menos humanista e mais bíblica. Eu vou falar sobre isso nesse livro aqui, beleza? O link dele está na descrição também. É um livrinho muito bom. Aqui no final eu coloquei ó, Conselhos de Antigos Escritores, que vai trazer ali alguns textos de Calvino e de Spurgeon. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de Spurgeon. Aqui, por exemplo, é um texto de Spurgeon contra o mundo, é um sermão dele, tá muito bem traduzido, ficou aqui. Eu usei a inteligência artificial para traduzir isso aqui, eu melhorei a linguagem dele, deixei bem mais simples, principalmente Calvino, então precisei fazer isso, e o resultado ficou muito legal. Você tem que conferir comprando o livro ou fazendo o curso de leitura imersiva, qualquer um dos dois caminhos que você for, você vai se dar bem, beleza? Os links estão na descrição do vídeo. Devaí, eu entendi o que é o Pentateuco. Agora eu quero saber o que tem dentro dessa Bíblia, os elementos dela que vão me ajudar a estudar. A primeira coisa, depois de entender qual parte da Bíblia você está, é entender o contexto histórico do livro que você está.
Isso significa que para você entender melhor o livro de Êxodo, por exemplo, é importante que você tenha lido o contexto de Êxodo. Eu vou sair de Gênesis para você ver como é que é, outro livro aqui nela, né? Ó. E essa biblinha vai trazer um contexto aqui de Êxodo bem grande, na verdade, né? Ó. Vamos entender as partes aqui da introdução que ela traz e a importância de cada uma. O título, né? O título original, ou por que se chama Êxodo, vai estar aqui. O autor do texto, é importante você saber quem escreve também. Êxodo, a gente entende que é Moisés, a tradição fala que é Moisés, a gente fala que é Moisés também. É uma questão de tradição, mas tem muitas provas dentro do livro de que é Moisés, pelo menos que escreveu a maioria do livro de Êxodo, tá? A data e a circunstância do livro, aqui começa a ficar mais importante. Pensa comigo. Em que momento da história aconteceu o que está escrito aqui? O que aconteceu durante os acontecimentos e depois dos acontecimentos? Isso vai estar em data e circunstância. E essa Bíblia vai trazer uma quantidade boa de informação sobre isso, tá? Ela começa aqui, ó. Eu acho que vai até do lado de cá. Ah, não, do lado de cá já é outra coisa. Então é aqui. Uma quantidade boa. Uma introdução ali sobre a história e o contexto de Êxodo nesse caso. Depois ela vai trazer pra gente a questão do gênero. Como assim gênero? O que você está falando de gênero? A Bíblia contém vários estilos literários. Eu chamo de estilo literário e aqui ele chama de gênero, né? O que tem de gênero dentro de Êxodo? Se você fez uma leitura imersiva, você vai saber identificar na hora que lê o texto que tipo de gênero ele tem. Tá? E às vezes um texto tem mais de um gênero, então é importante você saber também. Aqui no livro eu também falo sobre isso. Mas ele vai trazer aqui um estudo sobre o gênero literário de Êxodo, que é ali, em sua maior parte, composta de narrativa. Só que dentro da narrativa também tem lei, né? E é importante você saber identificar. Isso é importante, principalmente para você não interpretar um texto que é simbólico como literal. Geralmente as pessoas confundem os estilos literários e acabam errando na hora de interpretar. Por exemplo, um texto de poesia, geralmente ele vai carregar um significado que às vezes é até maior do que a literalidade dele. Então é importante entender o estilo literário do livro para você não interpretar errado. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada vai trazer um estudo aqui sobre isso. Tá? E nesse caso, pelo jeito vai começar aqui, né? É só aqui. Aqui já é características literárias do livro. São mais informações sobre o texto. Deixa eu ver se está filmando. Está filmando. Então a gente vai ter as características literárias do livro, características e temas principais do livro de Êxodo. Aqui entra uma outra questão interessante, principalmente se você produz conteúdo, seja sermões, estudos, ou se você quer escrever livros sobre o conteúdo. A Bíblia da Fé Reformada vai te ajudar a identificar quais temas estão sendo tratados dentro do livro e isso vai te direcionar na produção de conteúdo, até na produção do seu próprio devocional. Mas, principalmente para quem produz conteúdo, essa parte aqui, tá bom? A teologia de Êxodo. Teologia de Êxodo. Quais temas teológicos estão sendo tratados dentro de Êxodo? Você vai ter essa explicação aqui também. Algumas pessoas têm dificuldade de entender quais ensinamentos teológicos a Bíblia está trazendo. Eu já vi gente falar que teologia, aliás, é coisa de homens, né? Mas a Bíblia tem teologia. Na verdade, teologia é estudar Deus. Aliás, aqui na área de membros, a gente tem um estudo sobre teologia. Né? Tá até acontecendo agora. Quando você está vendo esse vídeo, tem um monte de vídeo lá para ver. Considera ser membro depois para você assistir também. Mas aqui a Bíblia vai responder a seguinte pergunta. Quais tópicos teológicos são tratados dentro de Gênesis? De Êxodo, nesse caso. Tá bom? E isso é muito interessante. Você vai aprender a identificar a teologia. Vamos imaginar aqui uma teologia sistemática. Né? Quais pontos da teologia sistemática a gente consegue ler dentro de Gênesis? Tá aqui. Isso é importante. Aqui é bem interessante ter. Tá? O Êxodo é a história mais ampla, ou seja, como a história reflete o que está escrito em Êxodo. Você tem aqui um pequeno texto sobre isso. E aí a gente vai ter aqui um tema bem importante, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Cristo em Êxodo.
Tem uma série de estudo aqui no canal sobre a chave hermenêutica da Bíblia, que é Jesus Cristo. Mas aqui você vai entender aonde Êxodo fala sobre Jesus. E fala sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Ele vai trazer aqui, ó, Cristo em Êxodo. Deixa eu ver se é grande esse estudo aqui. Começa aqui, né? E vai até aqui. Não é muito grande, mas até com uma quantidade boa de informação. Não. Vamos ler aqui, um pouquinho rapidinho, ó. A morte sacrificial de Jesus na época da Páscoa fornece a chave para a compreensão de como o livro de Êxodo prepara para a vinda de Jesus Cristo. O livramento dos israelitas proporcionado por Deus em relação à servidão opressiva no Egito antecipa o livramento maior da servidão ao pecado, que é concretizado por meio da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso sacrifício pascual. Então ela está trazendo uma ideia de como o Êxodo estava falando sobre a vinda de Jesus, que é completamente relevante, você tem que concordar comigo, né? Uma boa introdução a gente tem nela, tá? Bastante informação útil, principalmente, né? Informação que você vai usar. Depois de Cristo em Êxodo, a gente tem a história da interpretação, assuntos especiais, vai trazer ali questões talvez teológicas ou da história mesmo do próprio livro. E aí a gente termina ele aqui, era para estar aqui, né, mas colocar do lado de cá, com o esboço de Êxodo. Preste atenção no esboço. Deixa eu ver se está filmando, tá? Toda hora eu fico perguntando, né? O esboço vai te ajudar a estudar o livro em si. O esboço não serve apenas para você saber onde está o tema que você quer. Não é para isso que serve o esboço da Bíblia, tá? Vamos supor que você queira, em um mês, estudar o livro de Êxodo. Você vai passar esse mês todo só lendo o Êxodo. Você vai saber pelo esboço dela que o livro de Êxodo é separado em 7 partes. Isso aqui vai estar em todos os livros da Bíblia, nas cartas, nos evangelhos, tá? Você vai ter uma noção do que cada parte ensina e você vai poder acompanhar o estudo com base nesse guia de estudo que tem aqui. A gente chama de esboço, mas pode se chamar de guia de estudo, porque ele está te direcionando para a compreensão do livro. Então eu sei que para a primeira parte eu tenho que ler do capítulo 1 até o capítulo 15 de Êxodo, tá? É isso, ó, capítulo 1, não, aqui é só o capítulo 1, do 1 ao 15 e depois o capítulo, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é até o capítulo 15 mesmo, primeira parte até o capítulo 15. E aí a gente tem aqui 6 partes. A primeira parte, Deus em sua fidelidade se lembra de Israel, capítulo 1 e 2, entende? Então você já sabe que você tem que se concentrar para entender esse tópico antes de passar para o próximo. O esboço ajuda a estudar corretamente o livro. Você não estuda corretamente se lê um capítulo daqui e depois um capítulo de lá. Você pode se perder. O correto, o melhor, é você estudar o livro em si. Isso vai te ajudar a entender toda a mensagem do livro, beleza? A gente tem aqui, depois disso, o conteúdo em si, né? Eu vou mostrar como é que usa a parte de dentro dela. Para fazer isso, eu vou abrir em uma outra página, vou ver se tem algum recurso adicional, para a gente já ver, né, matar os recursos adicionais também, beleza? Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver tudo que tem dentro desta Bíblia, que, assim, eu tô gostando do que tem aqui. O formato dela é bonito, né? Tem o texto bíblico aqui em uma coluna única, né? E os comentários embaixo com as referências nas laterais. Então vamos ver o que tem aqui dentro, pessoal. Primeiro, a gente tem aqui o título do livro e onde começa, beleza? E aqui a gente tem o título do livro e onde termina. Então, nessas duas páginas, a gente vai de Esther 1, versículo 1, até Esther 1, versículo 22, correto? Tá aqui, ó, 22, é isso. A gente tem a página no meio, a gente tem os subtítulos aqui de cada parte do texto, então você pode saber que do capítulo 1 começa sobre o banquete de Assuero, e logo depois do versículo 9, a gente tem aqui, ó, sobre a rainha Vasti que se recusa a assistir o banquete. São temas dentro da história para você saber onde você está, o que você vai ler de antemão. Beleza? Isso aqui é bem interessante. Dentro do texto a gente tem as referências bíblicas por letras, bem pequena, tá? Isso aqui é bem pequenininha. E aqui na lateral você tem as referências. Então aqui, por exemplo, na palavra Suzã, eu tenho a letra D. E aqui eu tenho a letra D também, me falando onde eu posso ver mais sobre Suzã, sobre essa cidade.
tá bom? Então a gente tem as referências aqui. Confesso que a quantidade de referência aqui é bem menor do que eu imaginava. Deixa eu ver se em outros tem mais. Aqui tem mais referências. Então depende muito do livro, né? Nós temos aqui os comentários bíblicos separados por partes. Lembra no outro vídeo que eu falei que dentro da Bíblia de Estudo não tem muito comentário bíblico? Isso é para todas as Bíblias. Todas elas vêm com menos comentário do que um comentário bíblico completo, beleza? Aqui no livro de Esther, diferente do de Êxodo, pelo que eu percebi, a gente tem os comentários seguindo o esboço. Aqui tem, por exemplo, o comentário do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 até o 2, 23. É uma introdução que abarca isso aqui tudo, ó. E essa introdução vai falar sobre esse texto todo, tá bom? Aí depois a gente tem um comentário que é uma introdução a esta parte do texto. Na verdade, aqui vai até o capítulo 2. Então, esse comentário é uma introdução sobre tudo isso aqui, beleza? Depois a gente tem um comentário aqui que é sobre a primeira parte do texto, que é do versículo 1 até o versículo 22. Então, essa introdução é referente a todo esse texto aqui. Tá? É legal isso aqui, né? Bem interessante. E vai ficar melhor ainda. Depois desse comentário introdutório, a gente tem um comentário a respeito do versículo 1. Aí ele vai começar a comentar as partes do texto. Olha que legal. Seguindo o esboço pelo jeito, né? Ó. Aqui no esboço, ó. Introdução, capítulo 1 e 2. Ali que eu mostrei. A queda da rainha, capítulo 1, né, vai comentar o capítulo 1 todo aqui. O aparecimento da rainha Esther, no capítulo 2, do 1 ao 18. Cadê? Deixa eu ver se vai ter aqui um comentário desse. Calma aí. Do capítulo 2, 1 a 18. Tá aqui, ó, a introdução também. Então, os comentários são organizados de acordo com o esboço. Em Êxodo, eu tive a impressão de que não seguiu esse mesmo padrão. Eu vou conferir de novo aqui só para ficar legal, né? Vamos ver. Em Êxodo não seguiu. Em Êxodo aqui a gente teria a necessidade de ter uma introdução do capítulo 1 e capítulo 2. A gente não tem aqui. Então, não dá para seguir um padrão nesse caso, né? A não ser que esteja aqui, mas não está. Mas ali em Ruth ele fez isso. Vou voltar aqui para ela. Voltar para qualquer outra parte, né? Fica mais fácil pra gente aqui. Deixa eu ver. Aqui. Esther mesmo. Eu falei Ruth, era Esther aquela hora, né? Beleza. Entendemos como funcionam os comentários. Não é padrão, pelo que eu entendi, né? Deveria ser. Poderia ser, na verdade. Na Genebra é padrão, mas aqui não ficou padrão. Nós temos aqui alguns recursos extras. Vai ter aqui um estudo, vai ter um mapa, uma tabela. Que, cara, eu não preciso falar como é que usa isso, né? Um mapa, uma tabela, é só você ler. É bem simples. E a gente vai ter os comentários. Qual é a forma correta de estudar isso aqui, Devai? Como eu estudo isso aqui e aproveito da melhor forma possível? Primeira coisa que você tem que fazer é ler o texto apenas. Você só vai ler o texto. Depois que você lê o texto, ó, por exemplo, aqui você vai ler todo o capítulo 1 e capítulo 2, e aqui todo o capítulo 1. Você leu todo o capítulo, você vai tentar entender todo o capítulo. Primeira coisa que você vai fazer é tentar entender o capítulo. Você não vai partir para o comentário, porque senão você vai ficar mal acostumado. Você não vai saber desenvolver quando não tiver uma Bíblia de estudo na mão. Ou seja, você vai andar para trás, ao invés de você andar para frente. Se você não sabe nada de leitura e interpretação, eu vou indicar mais uma vez o curso Leitura Imersiva, ou o meu livro Lições aos Novos Peregrinos. Eu não sei nada sobre leitura e interpretação. Aqui você vai aprender, tá bom? Ou no Hotmart, leitura imersiva. Se você já sabe, a primeira coisa que você vai fazer é ler todo o texto e tentar interpretar o texto sozinho, beleza? Depois que fez isso, você vai comparar aqui a sua interpretação com os comentários. Esses comentários são muito bons, eles são os comentários do R6 Pro e alguns outros teólogos reformados. Essa é uma Bíblia calvinista, tá, pessoal? Não sei se precisava falar, mas Bíblia de Estudo da Fé Reformada, calvinista, tá? Então, os comentários aqui são todos calvinistas. Eu acho que é óbvio isso, mas é bom deixar claro, né? Fez esse estudo, você aprendeu o texto. É assim que aprende o texto estudando na Bíblia de Estudo, beleza? Agora vamos aprender a usar os outros recursos aqui dela.
Ó, como eu falei dos quadros de estudo, é só ler, né? Não tem mistério nisso aqui, não. Aonde vai ter mistério nela é aqui atrás, ó. Os estudos aqui atrás são simples, é só você ler do jeito que você quiser, né? Não tenho que ficar aqui, aqui não tem necessidade de dar um detalhamento maior. Mas aqui tem, ó, aqui tem as confissões e os cânones, né? E a gente tem aqui os artigos, e eu vou falar para vocês como estudar melhor isso aqui. Então, um grande problema nessa Bíblia da Fé Reformada, que ela não veio com as referências bíblicas, né? E cara, isso aqui é meio desanimador, ver isso tudo aqui sem referência bíblica. Porque, já vou te falar por quê. Porque eu ia falar para você ler, estudar os catecismos e comparar na Bíblia, mas ele não fala em lugar nenhum de onde ele está tirando o texto. Então, enfim, nesse ponto ela pecou e pecou enormemente, gigantescamente, que atrapalha o seu estudo, né? Não vai ajudar tanto assim. Mas, vamos lá, né? É isso aqui que a gente tem na mão? A gente só tem isso? Então vamos estudar o que a gente tem na mão. Tá bom? É isso aqui. Como é que funciona o estudo dos artigos e dos catecismos? Estou tentando chegar no início aqui para ficar mais fácil. Pronto, tá aqui. Catecismo de Heidelberg. Nós temos um catecismo dividido por partes e por parágrafos, digamos assim. Aqui no caso, do Catecismo de Heidelberg, são perguntas e respostas, tá vendo? O correto é você aprender a resposta e aprender ela na Bíblia, tá bom? Nesse caso, a Bíblia da Fé Reformada deixou a desejar. Ela não traz referências bíblicas. Tudo bem que aqui tem, ó, por exemplo, Deus deixa sem castigo essa desobediência e essa rebeldia. Aí ela vai trazer aqui Gálatas 3, versículo 10. Mas, além disso, não há nenhuma referência bíblica. Eu não consigo provar para você que eu tirei isso aqui da Bíblia, por exemplo. E aí eu já vou te indicar, se você quiser essa parte aqui, fazer na Bíblia de Genebra. Ou baixar o aplicativo Conf, que no aplicativo Conf tem as referências bíblicas. Mas olha só, tanto trabalho, né? Podia estar aqui. Que você tem na cabeça, Editora Fiel, para fazer uma dessas aqui? Não colocou referência, cara. Eu não consigo nem te ajudar. Não consigo te ajudar. Sinto muito, né? Aqui perdeu, isso aqui tudo perdido por causa disso. Mas enfim, é isso que tem para trabalhar. Ai, meu Deus. Cara, na boa, nem estuda isso. Nem estuda isso. Que não vale a pena nessa Bíblia. Vamos focar no restante. Isso aqui tudo não tem referência bíblica, então é difícil estudar, tá bom? Mas uma coisa legal é que tem aqui atrás, ó, a Confissão de Fé Batista. Uma coisa que pouca gente sabe, né? A Batista tem uma confissão de fé. E essa é a Confissão de Fé Batista de 1689. Pô, vale a pena dar uma lida aqui, dar uma estudada, beleza? Vale a pena conhecer isso aqui. Fora isso, você deveria ter aqui uma referência bíblica. Eu fico extremamente incomodado. Porque como é que eu vou indicar você para estudar isso aqui, se, para quem não sabe de nada, não vai saber de onde está tirando? Eu ia indicar vocês, estudem aqui e leiam aqui. Aqui. Só que não tem como, né? Então, nesse ponto, fica até desanimado. Mas, além desse pequeno detalhe, você tem os estudos de dentro dela, os comentários, as introduções e tudo mais que vai te ajudar a estudar a Bíblia. Bons comentários, tá bom? Bons comentários. A maioria são os mesmos da Genebra? Sim, são os mesmos da Genebra a maioria, mas são bons comentários, beleza? Agora eu quero saber de você. Vale a pena comprar ela ou não? Beleza? Fica a seu critério agora. Eu te mostrei como usar melhor ela e te mostrei ela por dentro. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês verem. Não puxando a sardinha aqui, né? Mas eu me sinto obrigado a mostrar isso para vocês, que é uma Genebra segunda edição, ainda de letra pequena, tá? Essa capa aqui foi a Michelle que fez a capa bonita para mim, ó. Essa é a Bíblia de Genebra que eu mais usei para estudar. E aqui atrás a gente tem as confissões. Olha como tá riscada, olha aqui a minha confissão tá riscada, ó. Porque eu estudei realmente, usei bastante ela, beleza? E olha a diferença que tem, ó.
Capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster, da liberdade cristã e da liberdade da consciência. Você tem o texto da confissão e você tem aqui embaixo as referências, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Então, o que eu ia indicar para vocês? Estudem o texto da confissão, mas comparem com a Bíblia, para vocês entenderem a mente do escritor, beleza? Não dá para fazer ali, mas dá para fazer no de Genebra, tá? Então, é por isso que eu ainda acho a de Genebra melhor do que essa aqui. Mas, enfim, como os comentários dela são bons e de repente você já comprou, ou você não vai estudar as confissões e você também não se importa com isso, aí você acaba tendo uma opção boa na mão também, beleza? Afinal de contas, tem boas introduções, tem bons comentários, tem bons artigos, e isso tudo também importa em algum aspecto, beleza? Vou ficando por aqui, agora eu vou ver nos comentários o que vocês acharam dessa Bíblia. Vão comprar, não vão comprar? Se for comprar, compra no meu link, vocês vão ajudar o canal. Se não for comprar, ok, tudo bem, não tem problema, você pode se inscrever no canal, você pode curtir o vídeo, ser membro do canal. A gente vai falar mais sobre Bíblias aqui, né? E aí, qual Bíblia que você quer ver na minha mesa? Qual é a próxima que você quer ver abertinha aqui, ó? Fala pra mim aí nos comentários. Fica com Deus e tchau!